Sejam muito bem-vindos à minha aula preferida da Escola de Turismólogos. Eu sou apaixonada nessa aula 4. Essa aula, eu preparei incluir essa aula na escola, que ela inclusive nem estava nos planos originais, porque na verdade, se eu tivesse tido essa aula, eu sei que toda a minha trajetória até agora teria sido imensamente mais fácil. Uma das grandes dificuldades que eu tinha, e que ao longo dos anos eu fui tendo contato, enfim, com colegas, e que de forma geral todo mundo tem, é tentar descobrir que caminho seguir de carreira. Então, ir para a carreira corporativa, né, agora com essas possibilidades que a gente tem, ser freelancer, né, ser funcionário, ser empreendedor, trabalhar em qual emprego, em qual setor, o que eu faço? Esses caminhos de carreira, né, propostos pelo Chris Croft, eles são caminhos que facilitam muito e ajudam muito a que a gente decida o que é realmente que a gente quer fazer. Então eu decidi incluir aqui porque não interessa se tu já tem 10 ou 15 anos de mercado. Essas decisões podem te ajudar ou a visualizar o teu futuro e fazer melhorias agora enquanto dá tempo, ou tentar entender novos caminhos e de repente uma mudança aí na tua vida, uma mudança de carreira que hoje já é possível fazer com muito mais facilidade, né? Os tempos permitem que a gente consiga fazer isso com muito mais facilidade. Essa aula, antes de começar, eu tenho que dar os créditos. Essa aula toda do Chris Croft. Ele tem um curso no LinkedIn, inclusive, que se chama Planning Your Career in Your Life. Tá? É uma aula sensacional. Então, essa aula eu tirei dele. Eu traduzi e fiz algumas modificaçõezinhas, mas a aula é dele, tá? Então, vamos lá. 6 caminhos de carreira. A gente tem 6 possibilidades. O Chris Croft diz que a gente tem 6 possibilidades, né? As 4 primeiras, como vocês conseguem ver ali, se referem a ser funcionários, né? Ou ser empregados de uma empresa, de uma instituição de estabelecimento. E no B, a gente tem já um perfil mais autônomo, mais empreendedor. Então, a gente fala aí, né, bonitinho do empreendedor, mas na verdade a gente é também empregado dos clientes. Então, no A, tu é empregado de uma empresa, no B, tu é empregado diretamente dos teus clientes, tá? Vamos lá, vamos entender. A gente tem a carreira corporativa, que é a carreira dentro de uma empresa, que é virar, por exemplo, ser líder, né, o chefe dentro de uma empresa, virar diretor de uma empresa, gerente de uma empresa, enfim, é mais nesse sentido. Aí no 2 a gente tem um emprego qualquer. O que é esse emprego qualquer? É aquele emprego que tu vai escolher na tua vida para valorizar o teu tempo livre. Tu não tá muito interessado no emprego. Tu quer um emprego qualquer que te permita trabalhar das 9 às 5, de segunda a sexta, e que depois das 5 da tarde tu esqueça de trabalho. Tu não quer ter ligação com o trabalho, não quer ter responsabilidade. O que tu quer mesmo é curtir o tempo livre, tá? Aí tu tem o trabalho no 3, o trabalho paixão. Tu não quer saber se tu vai ter tempo livre ou não. Tu quer saber de amar o trabalho que tu faz. Tu quer saber de ser apaixonado por aquilo. Tu tá fazendo aquilo ou porque tu tem um propósito ou porque tu ama aquilo que tu tá fazendo. Então, por exemplo, um dos exemplos é trabalhar numa ONG. Também não tem muito interesse se o salário vai ser alto, mas tu quer fazer aquilo porque tu ama aquilo, porque tu acredita naquilo. Tá? Tem essa possibilidade. A quarta possibilidade de carreira é a aposentadoria precoce. Então, tu vai fazer de tudo que tu puder fazer agora, vai juntar dinheiro agora para te aposentar mais cedo. Aí tu tem um quinto caminho, né? Aqui a gente já está entrando nas profissões autônomas, as profissões em que tu é empregado dos teus clientes diretamente ou empregado de ti mesmo, né? 5, vender uma empresa milionária. Então, tu vai criar uma empresa, uma startup, e vender por muito dinheiro, muito cedo, ou enfim, em algum momento da vida que der para conseguir fazer isso, né? Sexto, uma vida lifestyle, que é uma vida de freelancer, uma vida em que tu vende o teu trabalho, uma vida em que tu faz edição de vídeos, em que tu trabalha como tradutor, né? Alguma profissão, alguma carreira que tu consiga fazer isso de casa ou não, mas que tu consiga trabalhar com diferentes clientes e que tu não tenha um contrato necessariamente fixo por anos, mas que tu consiga ter diferentes clientes em diferentes momentos, por tempo determinado, tá? Então, esses são os 6 caminhos de carreira. O mais legal que eu acho dessa aula do Chris Croft é que ele faz o seguinte, deixa eu trazer aqui. Seguindo, nós temos o quê? Essa análise que o Chris Croft propõe. Ele traz o seguinte, ele traz os 6 caminhos de carreira analisados sobre uma perspectiva de 3 vertentes, ou sobre 3 perspectivas diferentes. Então, ele traz o seguinte, a carreira corporativa, a carreira de um emprego qualquer, carreira de trabalho por paixão, aposentadoria precoce, vender uma empresa milionária e a vida lifestyle, sobre 3 vertentes. Então, ele traz a análise sobre o dinheiro, né, que você vai ganhar durante essa carreira, enquanto a pessoa está em fase produtiva, né, enquanto ela está trabalhando, e quando ela se aposenta. Da mesma forma que o tempo livre. Então, qual que é o tempo livre que a pessoa vai ter se ela escolher cada uma dessas carreiras e qual que é o nível de felicidade que ela vai ter também durante essa carreira, né? Isso ele faz análise durante o período de trabalho
e durante a aposentadoria, e aí faço uma análise de risco. Do risco, se é um risco alto, se é um risco baixo, de escolher essa carreira, em função de determinadas variáveis que a gente vai entender já já, tá? Então vamos lá. A gente tem a carreira corporativa, né? Se fala que essa carreira corporativa, ela tem um salário bom. Por quê? Porque tu vai atingindo, tu vai galgando, né, espaços nessa carreira corporativa que normalmente pagam, né, ou tem uma remuneração muito boa, que te permite não só sobreviver, mas ter uma vida confortável. Só que o tempo livre ele tende a ser baixo, porque para subir e ascender nessa carreira, tu tem que te dedicar muito, inclusive fora do trabalho e horas extras, né? Então tu vai precisar talvez abdicar de tempo livre durante esse período de trabalho. E a felicidade também não tende a ser uma felicidade alta, tende a ser baixa, porque o estresse e a pressão durante essa carreira corporativa para subir tende a ser muito alto. Então, tu vai precisar aí, ou tu vai ter, né, como consequência, talvez, mais estresse, mais alguns sentimentos negativos do que a felicidade. Só que depois na aposentadoria, tu garante aí um salário ou um valor mais interessante, que te permite continuar, de repente, tendo uma vida confortável. O tempo depois pode ser um tempo médio, porque se tu não parar de trabalhar, ou se tu, enfim, continuar nessa vida, talvez tu não tenha muito tempo livre. E a felicidade também tende a ser média, né? Mas pode ser uma felicidade mais alta em função de se tu tiver tempo livre e tem um salário interessante. O risco ele é alto de tu não conseguir ascender e de tu dedicar muito tempo e depois, durante a aposentadoria, não poder curtir, porque de repente tu pode inclusive sofrer de alguma necessidade, algum problema de saúde e tu não ter mais tempo, enfim, para ter essa felicidade que tu não teve durante o período de trabalho, né? No emprego qualquer, escolher um emprego só para que tenha o tempo livre depois, para que esse emprego só pague a tua sobrevivência, normalmente quer dizer que o salário, que o valor vai ser baixo, que o valor não vai ser muito alto, porque afinal de contas tu não quer te esforçar muito mais do que o trabalho, tu não quer realmente trabalhar fora do horário, então tu provavelmente não vai evoluir muito e o teu salário vai ser baixo mesmo. O tempo livre tende a ser alto, porque é por isso que tu tá focando num emprego qualquer, é para ter o tempo livre antes e depois do trabalho, para que tu não precise ficar te preocupando com ligação de cliente, com problemas fora do horário do trabalho, tu quer simplesmente ir lá e cumprir teu horário e sair. A felicidade durante é ok, por quê? Porque tu tá trabalhando para ter tempo livre. Só que talvez o fato de tu não poder fazer algumas coisas, né, em função do dinheiro, seja um fator que te limite muito, e aí isso pode trazer aí certa infelicidade, né? O dinheiro depois pode ser um dinheiro baixo também. Por quê? Porque tu não vai ter tido muito dinheiro durante o período produtivo, então depois da aposentadoria também tudo leva a crer que vai ser mais ou menos a mesma faixa de salário. O tempo depois pode ser ok, ou talvez tu tenha que buscar um novo emprego para complementar a renda, para alguma necessidade que tu tenha tido, né? Seja de saúde, seja em função de algum parente teu, de algum filho, algum dependente, né? E a felicidade depois pode ser ok também. Então aí tudo depende da circunstância. Pode ser que tu seja muito feliz, mas se tu tiver circunstâncias adversas no meio do caminho, tu tende a não ser muito feliz também, porque tu não tem um salário muito alto para te ajudar com alguma necessidade que tu tenha tido. O risco ele é baixo, porque tu sempre pode conseguir um outro emprego, né, que exija baixas qualificações e que tu possa aí começar imediatamente, né? O teu trabalho por paixão tende a ter um pagamento ou um valor normalmente meio baixo, porque tu não está escolhendo em função do valor, né? Tu está escolhendo porque tu ama. Então, para permanecer fazendo aquilo que tu ama, tu muitas vezes vai ter que aceitar uma situação e uma condição que não é a condição ideal. Tu tá escolhendo fazer só aquilo que tu ama, então tu vai ter que abrir mão de fazer outras coisas que poderiam te dar um valor mais alto. O tempo livre durante pode ser médio, né? Pode ser um tempo livre interessante, mas se tu tá trabalhando muito e por amor, talvez tu queira ficar mais tempo. Então, talvez tu não tenha muito tempo livre depois do trabalho. E a felicidade durante tende a ser alta, né? Apesar de tu não ter muito dinheiro, né, em termos de salário, mas tu vai estar fazendo algo que tu ama, a maior parte do teu tempo. Então, pode ser que tu passe aí a maior parte do teu tempo feliz por estar fazendo isso. Salário depois da aposentadoria também costuma ser baixo, né? Quando a gente está falando de um valor durante a vida que vem bem mais ou menos, pode ser que depois, quando tu te aposente, tu também não consiga levar muito esse salário. Então, o teu salário ainda assim vai ser baixo. E o teu tempo depois, né? O tempo livre que tu vai ter depois, quando tu te aposenta, também é ok. Então, pode ser que tu tenha muito tempo, pode ser que tu tenha que também pegar outro emprego para complementar essa renda, caso tu tenha alguma necessidade. E a felicidade tende a ser alta, afinal, a maior parte da tua vida tu fez algo que tu ama. Então,
O risco, ele costuma ser baixo, porque tu pode encontrar esse emprego em qualquer lugar. Então, tu pode encontrar um emprego que tu ama em qualquer fase da tua vida, em qualquer lugar. Tu não tem muito risco, não. Tu não tá muito interessado no salário, então o risco não é muito alto. Ou seja, tu não precisa, talvez, adquirir muitas e muitas habilidades, ou ter muitos conhecimentos, ou fazer muitos contatos. Tu só precisa realmente amar aquilo. Quando a aposentadoria precoce significa que tu vai te aposentar, tu quer te aposentar mais cedo. Então, o teu salário que tu ganhar, mesmo que seja um salário bom, tu vai ter que ter um custo menor. Mesmo quando tu tem um salário maior, teu custo vai ser menor porque tu vai precisar guardar parte desse dinheiro para o futuro, para te aposentar mais cedo e conseguir viver desse dinheiro, dessa renda, né? Então, o salário de todo jeito, mesmo quando muito alto nesse período agora de trabalho, talvez tu vai ter que gastar, diminuir os teus custos e gastar menos para o futuro. O tempo livre durante tende a ser baixo também, porque se tu tá trabalhando para te aposentar mais cedo, ou tu vai ter que trabalhar por um salário muito alto, né? Ou tu vai ter que trabalhar muito mais horas para te conseguir juntar esse dinheiro para depois. E a felicidade também tende a ser baixa, porque afinal de contas tu tá trabalhando para o futuro, tu tá sempre pensando em te aposentar para depois. O dinheiro depois tende a ser baixo também, porque se tu for pensar que tu tá economizando no início da tua vida produtiva para depois, tu também não vai ter muito dinheiro depois. Tu também vai ter que conviver com uma vida comedida, né, com uma vida muito controlada, para que tu consiga te aposentar mais cedo e não precise trabalhar. O tempo depois tende a ser alto, né? E a felicidade tende a ser média, porque vamos que tu precise, né, de algum tu precise arrumar algum emprego, alguma segunda renda, ou mesmo quando não, tu vai ter que conviver com um salário aí não muito alto. Então, tu tende a ter que abrir mão de algumas coisas, o que pode afetar a tua felicidade. O risco ele é alto, né? Porque vamos que tu, quando tu te aposente, tu tenha algum dependente teu que tenha alguma necessidade ou tu tenha algum problema de saúde pelo qual tu tenha passado, e aí tu vai precisar voltar para o mercado, né? Que não era uma coisa que tu queria, não estava nos teus planos, então o risco é alto de que isso aconteça sim. Ou alguma eventualidade, né? Vender uma empresa milionária. O dinheiro que tu vai ter durante esse período de trabalho não é o dinheiro muito alto, não, porque tu vai estar construindo a tua empresa, então tu vai viver com um mínimo da sobrevivência, né? Tem casos em que não, mas a grande maioria, pessoas acabam vivendo com o dinheiro mínimo para conseguir reinvestir na sua empresa, né? Para torná-la milionária. Então, o dinheiro que tu vai ter durante esse período pode ser médio ou inclusive baixo, né? Então, muito baixo, tu vai viver com o mínimo mesmo. O tempo livre durante também tende a ser baixo ou nulo. Por quê? Porque tu vai estar construindo essa empresa. Isso depende de ti, né? Então tu vai estar construindo uma empresa, um império do zero, e tu vai precisar investir todo o tempo que tu puder para essa construção, né? A felicidade durante também tende a ser baixa. Porque tu tá trabalhando muito e o período de estresse, os picos de estresse e de tensão são muito grandes. Mesmo se tu trabalha em algo que tu goste, construir uma empresa não envolve só trabalhar com aquilo que tu goste. Diferente do trabalho por paixão, em que tu consegue determinar o que tu quer fazer, construir uma empresa milionária envolve que tu faça tudo dentro dessa empresa e envolve muitas coisas em que tu não tem como gostar de tudo. Então, pode ser que a felicidade durante seja baixa, né, em função do estresse, das lutas e de tudo que tu vai ter que fazer para construir essa empresa. Só que o dinheiro depois ele tende a ser alto, né? A não ser que, claro, tu não consiga vender essa empresa, o risco aqui é muito alto, mas o dinheiro depois, se tu conseguir fazer tudo conforme o plano, ele tende a ser alto. O tempo depois depende, porque pode ser que tu tenha muito tempo livre, tenha conseguido vender a tua empresa, ou pode ser que tu não tenha conseguido se desvincular dela, que tu ainda esteja pegada a ela. É o que acontece com muita gente que constrói essas empresas milionárias. Elas acabam, essas pessoas poderiam se aposentar, mas elas acabam ficando vinculadas a essas empresas ou a outros projetos, ainda de grande importância também, mesmo depois que se aposentam, e aí o tempo livre fica muito pequeno. A felicidade depois depende se tu conseguiu realmente vender essa empresa, se tu vai ter tempo livre, se tu não vai. Então, realmente depende aí desses fatores, né? E o risco é muito alto de tu não conseguir vender uma empresa milionária, porque tu precisa construir uma empresa e vender ela por muito dinheiro. E isso não depende, não é uma coisa que depende exclusivamente de ti ou que a gente tem 100% de certeza que vai dar certo. Aí a gente tem a vida lifestyle, que é a vida de freelancer, de autônomo, de empreendedor, né, de vender o teu infoproduto. Normalmente o dinheiro durante, né, o salário que tu vai receber, o valor com que tu vai viver, é um valor ok, é um valor bom, né? Tu vai poder, porque tu pode controlar os clientes que tu tem. Se tu quiser trabalhar com contratos, com mais contratos, trabalhar mais horas para ter mais dinheiro, tu pode. Basta que tu te torne bom, que tu te qualifique e que tu saiba vender tua mão de obra. A gente tem hoje, né, essa possibilidade. Então, tu pode fazer um bom dinheiro nesse período.
O teu tempo livre tende a ser baixo, porque se tu tá vivendo do teu mesmo, tu vai tentar fazer uma maior parte, o máximo possível de dinheiro que tu conseguir, inclusive para garantir a tua aposentadoria. Então tu tende a trabalhar mais do que se tu trabalhasse, enfim, numa empresa ou em algumas das outras opções acima. A felicidade durante tende a ser boa, porque tu tá fazendo algo com o qual tu te identifica, não necessariamente que tu ame tudo, mas com o qual tu te identifica e tu pode fazer os teus horários e ajustar, enfim, o teu período de trabalho. O dinheiro depois tende a ser baixo, porque tu vai precisar trazer lá, né, ou guardar o dinheiro durante o período de trabalho para depois. E aí depois tu vai ter que trabalhar com contenção de custos, porque talvez tu não consiga mais trabalhar tanto quanto tu trabalhava antes, né? Se é que tu vai conseguir, se é que tu vai continuar trabalhando. Porque se tu for realmente te aposentar e parar de trabalhar, então tu vai ter que viver com ainda menos dinheiro. O tempo depois também tende a ser baixo, né? A não ser que tu realmente efetivamente pare de trabalhar e consiga ter guardado dinheiro durante esse teu período de vida, é possível que tu não consiga trabalhar completamente, que tu vai ter que continuar trabalhando para continuar vendo essa renda entrar. E a felicidade depois depende, mas se tu tiver conseguido economizar um dinheiro, tende a ser alta também. E o risco ele é baixo, porque tu sempre pode vender tu sempre pode vender a tua expertise, o teu know-how, o teu serviço, o teu produto, enfim, né? E então não é um risco super alto. Tu sempre consegue se recolocar no trabalho, no mercado de trabalho, se for o caso, né? Bom, existem muitas possibilidades de carreira, né? A gente já viu que existem aí 6 caminhos de carreira, mas além desses caminhos, existem segmentos diversos que são difíceis de entender. Então, dentro do turismo, uma pergunta que eu recebo muito é como escolher um segmento para trabalhar. E eu tenho uma dica para vocês que vai ajudar com que vocês determinem o melhor segmento para a situação e para os objetivos que vocês têm de vida. Você tem 3 pilares para analisar: as habilidades, a escolha do caminho de carreira, ou seja, o teu objetivo ou a tua paixão, e o mercado, a demanda que existe. Então, colocando esses 3 objetivos aqui de uma forma mais visual para vocês enxergarem, é o seguinte: como tu define um segmento? Primeiro tu pega quais são as tuas habilidades. Eu começaria pelas habilidades, né? O que é que tu sabe fazer hoje que pode te dar um retorno já, ou mais rápido, né? Que não é uma coisa que tu tenha que desenvolver. Pode ser que tu seja apaixonado por tecnologia, mas não é uma coisa que demora para te desenvolver, que tu não vai conseguir desenvolver e ter um retorno logo. Então, procura focar um pouco nas tuas habilidades, pelo menos no início, nas habilidades que tu já tens, no que tu é forte, o que pode te ajudar a tentar galgar outras coisas, outros desafios, né? A segunda questão é a tua paixão ou o teu objetivo, né? Qual é o teu objetivo, o teu propósito de vida? E tentar colocar aí nesse círculo. E aí a terceira é a demanda. É muito importante saber aonde está o dinheiro, né? O que é que o mercado está buscando, o que o mercado valoriza. Porque é óbvio que a gente quer trabalhar com propósito, com o nosso objetivo e quer trabalhar também com as nossas habilidades. Mas a gente precisa entender se o dinheiro está nisso também. Se o dinheiro está próximo de algumas das nossas habilidades, está próximo de algumas das nossas paixões e objetivo, tá? Não é sempre possível achar o centro. Não é sempre possível achar aquilo que é comum aos 3, né? Por exemplo, é uma paixão minha, eu também sou muito boa nisso e vai dar dinheiro. Não é sempre possível o tempo todo. Mas não quer dizer que tu não possa desenvolver as tuas habilidades ou que tu não possa flexibilizar o teu objetivo, se esse for o caso, e entender, ou fazer dinheiro em alguma dos segmentos aí que tu efetivamente tem já habilidades e tem uma paixão, né? Eu vou gostar muito de ouvir a tua opinião sobre essa aula, então coloca aqui embaixo para mim, comenta para eu saber o que tu achou dessa aula. E vou gostar muito do teu feedback, tá? Até a próxima!